Olá, amigos e amigas, Diácono Beto Brescancin, da Paróquia São Miguel Arcanjo, da Arquidiocese de Maringá. Hoje, nosso 39º estudo, caminhando para o finalzinho do nosso estudo de Gênesis 1 a 11. Estamos vendo Torre de Babel, a última das 4 histórias. E nós vamos começar olhando o significado do termo Babel. Isso mesmo. O que significa Babel? Muitos acham que Babel ele vem de Babilônia, deriva de Babilônia, Babel, Babilônia, mas não tem nada a ver não. Olhemos o texto de Gênesis 11:9. Por isso a cidade recebeu o nome de Babel, pois foi aí que Javé confundiu a língua de todos os habitantes da terra. E foi daí que ele os espalhou por toda a superfície da terra. O termo Babel ele vem da palavra hebraica Balar, que significa confundir, e não da cidade, lá da Babilônia, chamada Babilônia. Nada a ver com a cidade. Mas muitos veem nisso uma forma com que os judeus satirizaram, os babilônicos colocando como Babel, já que os babilônicos dominaram o povo de Deus de 586 a 538 a.C. e foi no exílio da Babilônia que eles formularam essas 4 histórias para responder o porquê que nós estamos no fundo do poço. Por que nós chegamos nessa situação de nos tornarmos escravos? Então eles respondem isso com 4 histórias. Adão e Eva, quando a gente desobedece a Deus e se afasta dele. Caim e Abel, quando nós não tratamos mais o outro como irmão. Dilúvio, quando nós usamos Deus em benefício próprio, manipulamos a imagem de Deus e nos comunicamos por violência. E Torre de Babel, quando nós falamos somente a linguagem do nosso próprio interesse. Os judeus, gente, eles não perderam a oportunidade para fazer esse trocadilho entre a palavra Balar e Babel. As duas muito próximas, e eles falaram, olha, Babilônia é a confusão, foi lá que tudo se confundiu, sendo que não era isso, mas já aproveitaram para isso daí, deram, uma espetadinha bem grande nos seus opressores. E com isso, eles reforçaram a sua posição. Então, o termo significa confundir. Caminhando mais um pouquinho, vamos olhar a cidade e a torre. Estamos acostumados a nominar essa história por causa da Torre de Babel. Mas, como eu já falei, tão importante quanto a torre é a cidade em que ela é construída. Olhemos Gênesis 11:4. Vamos construir uma cidade, uma torre que chega até o céu, para ficarmos famosos e não nos dispersarmos pela superfície da terra. Opa, o que eles fizeram primeiro? A torre ou a cidade? Cidade, porque sem a cidade não tem como fazer a torre. A cidade vai concentrar os poderosos e a mão de obra em volta para ter condições de levantar a torre. Então a cidade é o símbolo do poder. E poderosos, com uma cidade, começam a construir uma torre para não mais dominarem só os homens, mas também poder substituir Deus. Isso daqui, gente, é muito importante. Construir essa torre e essa cidade. Na Bíblia, as cidades são duramente criticadas. Nós já vimos que elas simbolizam a concentração de poder e a cobrança de impostos. E a Bíblia é contra a cobrança de impostos. Se você pegar nos dias de hoje, muitos dos nossos impostos são revertidos. Asfalto, iluminação, escola pública, postinho de saúde. Não vamos discutir se são bons ou não, porque devemos cobrar e aprender a eleger pessoas que melhorem isso e que não fiquem usando o dinheiro em benefício próprio. Mas, naquele tempo, eles não tinham nada. Não tinham uma aposentadoria, não tinham uma benfeitoria, nada. A única coisa que o rei oferecia era segurança. Só. Ele montava um exército para em caso de guerra, mas em vez de defender o povo, ele acabava se defendendo. Então, a Bíblia faz duríssimas críticas
as cidades. Então aqui, no Torre de Babel, nessa história, nós temos uma crítica a uma cidade feita com o objetivo de construir uma torre para dominar, e dominar cada vez mais. A cidade é lugar de exploração, e ali eles também queriam explorar mais ainda e até substituir Deus, usando de novas tecnologias, não podemos esquecer disso. As novas tecnologias, elas servem para aumentar o poder de dominação e exploração. Nós vamos agora dar uma olhadinha em duas figuras que normalmente nós vemos sobre a Torre de Babel. A primeira, às vezes, a gente vê a Torre de Babel dessa forma. Gente, naquele momento eles não teriam a menor condições de fazer uma torre dessa. Muito alta essa daí, olha só. Mas seria uma torre completamente inviável para aquele momento. O que eles fizeram foi isso daqui. É algo que eles conheciam, um zigurate, onde você tem uma escadaria, algo muito grande, mas que você estaria mais próximo de Deus, mas nunca chegaria mesmo. As águias estariam voando muito mais alto. E eles não tinham tecnologia para além disso. Então, a gente hoje tem figuras assim da Torre de Babel como algo muito grande. E é justamente isso. Igual as pirâmides. Quanto mais alta, maior o poder do faraó. E mais de longe as pessoas veem. Isso é símbolo de dominação. É símbolo de exploração. Porque o rei não gastou dele, não. Ele fez cobrança de impostos para o povo pagar. Então, se olharmos aqui ou aqui, essa praticamente impossível para aquele tempo. Já essa daqui existia. Na Pérsia, na Babilônia, vários lugares, eles já tinham esses zigurates. Isso só para ilustrar o que o conhecimento tecnológico vai fazendo. E esse conhecimento tecnológico, em vez de virar melhoria de vida para o povo, virou exploração na mão de alguns. Interessante, né? E hoje? A tecnologia está sendo usada para quê? Para melhorar a vida das pessoas ou para explorar? Pergunta difícil, né? Melhora um pouquinho a vida da gente, mas deixa-nos cada vez mais dependentes. Ninguém vive sem celular e sem internet hoje. Mas são caros, né? E às vezes nos escravizam. Continuemos no nosso próximo estudo. Paz e bem a todos e a todas.